Oi, aqui é a Mari do Sonho Distante, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui pra mostrar a minha pequena TBR, sempre falo, né, minha pequena TBR do mês. Dessa vez tá, sim, tá exagerado, confesso, mas é porque teremos maratona. Acho que esse vídeo tá saindo depois do vídeo de anúncio da maratona, então não tem problema falar sobre a maratona, não vai ter spoiler. Então eu vou deixar todos os links relacionados à maratona aqui no box de descrição, o vídeo de apresentação das outras organizadoras, o vídeo de apresentação daqui do canal, eu vou deixar passando aqui nos cards mesmo. E vai lá assistir todos os vídeos pra ficar por dentro do que vai acontecer no mês de abril, que maratona é essa, qual o objetivo. E eu vim aqui então mostrar os livros que eu pretendo ler, não só na maratona, como ao longo do mês. Tô arrastando a pilha pra cá pra ficar mais fácil. Eu separei então a minha TBR em duas pilhas. Uma delas são livros que fazem parte da TBR da maratona e a outra pilha são livros que não fazem parte da maratona, mas a maratona vai durar o mês inteiro, então vai estar o mês inteiro em clima de maratona. Basicamente TBR da maratona, só que tem outros livros aí de projetos, de desafios que não foram selecionados para nenhum desafio específico da maratona. Então eu vou falar sobre eles agora e eu esqueci de pegar o meu caderninho onde eu anotei todas as informações, então eu já volto. Voltei. Tá. No total, a minha TBR da maratona tem... Tá escrito aqui, eu tô pensando. Tem 11 livros. Entre eles, alguns são só da maratona e outros são livros de projeto ou que já estavam na TBR do mês que eu consegui encaixar na TBR da maratona pra facilitar a minha vida, né? E não ter que encaixar vários livros novos aqui, porque são 15 desafios. Como eu disse, a minha TBR tem 11 livros, então eu não consegui cumprir os 15 desafios. Não que também eu não tenha conseguido cumprir os 15, mas alguns livros cumprem mais de um desafio. Eu vou falar também certinho o que cada livro cumpre aqui. Então vamos começar com os livros que não são da maratona, porque os livros que são da maratona eu já mostrei lá na live de anúncio, na live onde a gente mostrou os livros que a gente vai ler. Então eu vou começar com os livros novos aqui, os livros que vocês não viram ainda. Temos livros de meses passados, que apareceram em vlogs de meses passados e que eu não consegui terminar, e que eu coloquei pro mês de abril pra poder terminar logo, que são leituras assim, de leituras conjuntas, então eu não queria ficar deixando leitura conjunta pendente, assim, de muitos meses parada. E o primeiro deles que a gente tem aqui é Emma, da Jane Austen. Esse livro eu parei ele quase na metade. Eu tô na página 215, são 496. Então falta muito ainda pra terminar, mas já li um pouco aí em janeiro. Janeiro? Ou foi fevereiro? Acho que Emma foi o livro de fevereiro. E aí agora tenho esse tanto mais ainda pra ler. E vou ver se eu consigo finalizar no mês de abril. No mês de abril, pro projeto, só vai ter o livro dos 12 livros pra ler esse ano, não vai ter o clássico, então já é uma folguinha aí a mais e eu coloco esse livro aqui. Teremos, não aprendi ainda com os meus erros, teremos desafio 7 em 7 no mês de abril. Sim, porque... eu vou fazer esse desafio todo mês até eu perceber que não tá funcionando. Então, os 7 livros que eu separei pra ler no mês de abril pra esse desafio são, primeiro, uma série de 5 livros que todo mundo já leu, menos eu. Inclusive, eu dizia que eu nunca vou ler esses livros porque eu assisti os filmes e não gostei. E aí, vocês sempre me falaram pra deletar os filmes e ler os livros porque vale a pena. Então, tá aqui a série de Percy Jackson pra ser lida no mês de abril. Eu levei em consideração, na verdade não levei em consideração, mas abril a gente tem Páscoa? A Páscoa é em abril, né? E aí eu lembrei de Páscoa, o quê? Chocolate. Quem gosta de chocolate? Criança. Então eu coloquei um livro aqui infanto-juvenil, mais infantil assim, só que o tema dele é mitologia. Então eu usei do tema desses livros para escolher os próximos livros, que são um pouquinho também sobre mitologia. Temos aqui mitologia nórdica, como já diz o título, então a gente vai ter as histórias aí da mitologia nórdica pelo Neil Gaiman. Então, mitologia nórdica eu nem amo, tá aqui pra ler. Eu já fiz um teste do Pomodoro desse livro, eu acho, e dá pra ler ele bem rapidinho, sim. A diagramação dele é muito boa, tipo, é bem espaçado e tal, e ele já é num formatinho menor. E o outro livro que eu tenho
pra ler aqui é a Odisseia de Penélope, da Margaret Atwood. Eu tô lendo um livro dela no mês de março, que é o Conto da Aia, né? E eu tô amando a escrita dela. Então eu já coloquei esse livro aqui também pra ser lido no mês de abril, porque eu quero ler mais coisas dela. Não pretendo ler os testamentos agora, porque como eu disse, mês de abril vai ter maratona, já tinha muita coisa na TBR. Quem sabe, num próximo mês aí eu coloque os testamentos pra ser lido, enquanto o Conto da Aia ainda tá fresco na minha cabeça. Mas por enquanto, é a Odisseia de Penélope, que é um livro bem fininho. Ele tem 120 páginas. E ele vai contar a visão da Penélope, que é a esposa do Homero. E aí vai falar então a visão dela depois que o Homero foi viajar, o que aconteceu. Então eu tô com um pouquinho de medo de ler esse livro porque eu ainda não li a Ilíada nem a Odisseia, mas eu li Circe, que é um livro aí inspirado em tudo isso, numa deusa grega lá que foi... Uma deusa não, uma semideusa. Enfim, que foi banida para uma ilha, e aí lá nessa ilha vários navegadores chegavam, e um deles era o Odisseu, e aí contou um pouco do que ele ficou fazendo por lá, e também depois um pouco do que a Penélope ficou fazendo lá na cidade. Então, essa é a única experiência que eu tenho com Odisseu e Penélope. Então eu vou ler aqui a Odisseia de Penélope pra ver o que eu vou achar. Agora vamos para um meio termo, que são livros que já estavam na TBR do mês, e que eu consegui encaixar nos desafios da maratona. Agora eu vou ter que separar tudo, porque eu não tinha separado assim antes, eu decidi isso agora, então calma aí. Então, assim como Emma, eu separei mais 2 livros que eu já comecei faz um tempo e quero finalizar agora no mês de abril. Pode rir da minha cara nos comentários, tá? Eu deixo. Outlander, volume 3. Eu li umas 100 páginas desse livro em janeiro. Acho que foi... Não, nem em janeiro, acho que foi em dezembro, novembro. Faz muito tempo que eu comecei esse livro, faz muito tempo que ele tá parado. E eu tô vendo um monte de gente lendo Outlander por causa da LC que acabou que tá fazendo. E eu tô com vontade de pegar de novo pra ler. Então, coloquei aqui pra terminar, pra ver se me dá um ânimo a mais, assim, pra continuar essa série. Porque são livros bem grandes e tem vários outros livros por aqui que eu quero muito ler. Os livros de projeto. Esse livro é de projeto, mas... é um projeto aí a longo prazo. Mentira, eu quero finalizar ele esse ano. Então tá aqui Outlander, que cumpre 3 desafios. Sempre fica por último na TBR, não é à toa que ele ainda tá aqui, porque inconscientemente ele fica em todas as minhas TBRs, mesmo que eu não mostre ele. Então eu acabo deixando ele por último, porque eu leio todos os outros na frente e aí chega no fim do mês não sobra tempo pra ler esse daqui, então fica por último. Ele também cumpre o desafio de capa nem um pouco atraente, essa capa da série horrorosa, capa de preguiçoso, e também continuação de série que não leio há muito tempo. Eu li Outlander, o primeiro, em fevereiro de 2019. Não, 2020 ainda, fevereiro, janeiro, fevereiro, março, por aí. Libélula no Âmbar, eu fui lendo, assim, março, abril, maio, acho que nesses meses aí. E aí, só lá pro final do ano que eu fui pegar esse daqui, e aí ele tá parado até agora, então faz um tempinho que eu não continuo essa série. E então ele cumpre esses 3 desafios. O próximo livro que tem aqui, que eu já comecei, esse eu comecei em janeiro, em outra maratona. Mas então eu tô falando de Traum, que eu li até a página 126 na maratona Level Up. E aí falta tudo isso aqui ainda. Esse livro aqui, ele se encaixa em 2 desafios. Editora menos lida, que é a Aleph. Não leio muita coisa da Aleph, porque eles publicam mais, assim, ficção científica, né? E não é meu gênero, não é a minha área ali, mas eu tô tentando. E também se encaixa no desafio Medo de Ler, por ser fora da minha zona de conforto. Ficção científica. Tô aí nessa jornada pra ler Star Wars. Os primeiros livros lá, os que tem os filmes, eu gostei bastante, porque eu já conhecia um pouco da história através dos filmes, mas desses livros agora são histórias novas, são personagens novos, então tá sendo um pouquinho difícil de me adaptar. E aí eu tô lendo bem aos pouquinhos, tanto que já passaram 3 meses e eu só li um, já era pra eu estar lendo o 4º livro. Enfim, o próximo livro, que já tava na TBR do mês e eu consegui encaixar na TBR da maratona, é Flores para Algernon.
E esse livro é o livro da nossa lista de 12 livros pra ler esse ano. Eu separei 12 livros pra ler e aí eu pensei, por que não convidar vocês também? Então, temos grupo no Discord pra ler 12 livros, esses 12 livros que eu separei. E eu vou deixar o vídeo dos 12 livros passando aí nos cards pra você ir lá assistir, caso você tenha interesse de ler algum desses livros. Entra no nosso grupinho lá que eu vou avisando quando for chegando o mês de cada livro. Então, o livro do mês de abril é Flores para Algernon. E outro livro que tava aqui também, que já era pra TBR de abril, e na verdade ele tava no TBR de outro mês, eu acho que era março, e eu não consegui ler em março, que é Aristocratas. Esse livro, eu não falei o desafio que esse livro cumpre, né? Livro de capa dura. Esse livro é de capa dura. E aí, Aristocratas, então, cumpre o desafio de comprei pela capa. Tava lá passeando pela feira do livro, vi esta bela capa acobreada com essa foto preto e branco de 4 moças em trajes de época. Pensei o quê? Vou levar, não importa sobre o que seja. E esse livro é uma história, então, das irmãs Lennox, Caroline, Emily, Luísa e Sarah, bisnetas do rei Carlos II. Então vai ser tipo um romance de época, traz uma vibe assim, romance de época que eu amo, só que com história real. E aí eu quero muito ler esse livro, só que eu sempre vou deixando ele pro final também, porque ele sai um pouco da minha zona de conforto, de certa forma, por ser mais história real, sabe? Não é romance de época mesmo. Então, tô com um pezinho ali atrás porque eu não costumo ler histórias reais assim. E coloquei pra esse desafio, então também se encaixaria no desafio de livro que sai da minha zona de conforto, mas não sai tanto porque ele se passa numa época que me interessa. Vou mostrar agora então os livros que não faziam parte da TBR oficial do mês de abril, e aí eu acabei colocando eles aqui porque eu precisava cumprir os desafios. Não que você precise cumprir os 15 desafios para poder participar da maratona. É só que eu quis cumprir todos os desafios, então eu coloquei aqui várias opções de livros, tentei cumprir o máximo de desafios possíveis e aí, ao longo da maratona, se não der pra ler algum livro, tá tudo certo. Ainda mais se for um desses livros aqui que não fazia parte da TBR oficial. O foco serão os livros mesmo da TBR oficial que acabaram aí cumprindo alguns desafios, então de certa forma eu já vou estar cumprindo muitos desafios da maratona só com a TBR oficial do mês de abril. Mas aí eu coloquei esses extras pra me desafiar um pouco e também porque o tema, o objetivo da maratona é esse, desencalhar livros. Então é pra gente ler o máximo que a gente conseguir. O objetivo de todas as maratonas é ler o máximo que a gente conseguir, por isso que a gente vai ter muitas lives de leitura pra incentivar vocês do lado daí e a gente do lado daqui também pra ler, porque a gente senta na frente da câmera e não dá pra mentir que tá lendo, né? Não dá pra fingir que tá lendo. Então a gente tem que ler também. E aí eu vou mostrar então esses livrinhos, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu contei certo, são 7 livros extras, além dos livros da TBR de abril. Então vamos começar por esse que tá aqui em cima, que é Miragem, da Sumaya Dode. Esse livro foi publicado pela Literalize recentemente. Todo o lançamento dessa editora é um auê, né? Porque por causa do preço, enfim, edições lindíssimas também. E esse livro cumpre o desafio de comprei pelo hype e ainda não li. Eu não queria colocar esse livro pra esse desafio, mas foi o único assim que eu consegui pensar que foi hypado, porque sempre que a editora anuncia, todo mundo fica ali naquela expectativa pra saber como é que vai ser a capa, se vai manter a capa original e tal, como é que vai ser a edição. E é sempre um hype, assim, os lançamentos deles. E aí eu coloquei porque foi um hype e eu ainda não li, mas não é um livro que tá tão encalhado, tipo, foi lançamento desse ano, e eu não queria colocar ele aqui por causa disso, mas eu não consegui pensar em nenhum outro livro que fosse hype e que eu já não tivesse planos pra eles futuramente, sabe? Então, tipo, pra projeto de clássicos ou pra leituras conjuntas, tipo essas dos 12 livros em 12 livros pra 2021. Tipo, Crescent City também eu comprei por causa do hype. Feitiço dos Espinhos eu comprei por causa do hype. Mas esses livros já estão no projeto 12 livros pra 2021. Então eu quis colocar um que não fosse, porque, né, os outros de projeto já têm seus meses respectivos de leitura. E Miragem não. Então acabei colocando ele por causa disso. Eu tô justificando aqui, parecendo que eu tô justificando o voto do paredão. Enfim, próximo livro é um livro que vai me dar um pouquinho de trabalho, porque ele é em inglês. Finalmente, o primeiro livro em inglês que eu vou ler nesse ano.
Eu espero que eu consiga ler, porque esse ano eu separei 6 livros, né, em inglês pra ler. Já era pra eu ter lido 2 e eu ainda não li nenhum. E eu separei então aqui Rain, que cumpre o desafio de um livro que estava em um lugar menos acessível da estante. Por ele ser um livro em inglês, eu coloco ele no lugar mais alto possível, porque eu sei que eu não vou ficar mexendo nele, não vou querer ficar pegando o tempo inteiro. Às vezes eu até esqueço que eles estão ali, tem livros de projeto dos 6 livros em inglês pra ler esse ano, e eu esqueço deles porque eles estão num lugar muito inacessível. Então fica assim, na última prateleira, lá do canto ali da parede, que fica num vão entre o guarda-roupa e a parede. É bem inacessível mesmo, e eu acabei escolhendo esse. Eu fiquei em dúvida entre esse e Ponte para Terabithia. Mas Ponte para Terabithia tem uma vibe assim mais mágica, né? Uma coisa ali que as duas crianças vão inventando umas histórias. E eu fiquei com medo de ter umas palavras mais difíceis assim por causa dessas histórias que elas inventam. Então eu escolhi Rain aqui porque a protagonista é criança. Eu li umas 5 páginas dele agora, assim, antes de escolher a TBR, e eu achei bem tranquilo. A protagonista, ela tem um negócio, assim, com palavras que são homônimas, então palavras que escrevem de jeitos diferentes, mas se fala do mesmo jeito, tipo rain. E aí ela tem um negócio também com números, e acho que vai ser bem interessante acompanhar essa história. E ainda tem um cachorro fofinho. Esse livro também se encaixaria no desafio de livro capa dura, né? Ele tem essa jacket, que é a capa do livro, e aí tem a capa aqui com esse cachorrinho na capa. Não vai dar pra ver? Ó, tem um cachorrinho na capa. E aqui do lado é metalizado assim, azul. Vamos lá, vai ser o primeiro livro em inglês que eu vou tentar ler. Eu espero conseguir. Eu tô bem ansiosa pra fazer essa leitura. Os próximos 2 livros se encaixam no desafio. Ganhei de presente e ainda não li. Tinha um outro livro que eu poderia ter colocado aqui, que esse tava encalhado de verdade, que é Sob a Redoma, que o mozão me deu em 2018, 17, por aí. E esse tá encalhado de verdade. Eu já tentei ler 2 ou 3 vezes, mas eu não coloquei por causa do tamanho, né? Já tem Outlander aqui que cumpre o papel do calhamaço do mês. Então eu escolhi esses 2 livrinhos pra cumprir um desafio só. Como Sobreviver à Realeza e Sua Alteza Real. Esses 2 eu ganhei de presente, esse aqui eu ganhei da Mari. E esse daqui eu ganhei de uma seguidora aqui do canal, foi da Edivânia. E aí coloquei então esses 2 presentes, bom que os 2 se completam e eu posso ler essas 2 histórias de uma vez só. Então tá aqui esses 2 livrinhos pra cumprir um desafio só. O próximo livro que eu tenho aqui é Antígona, do Sófocles. Então, por que esse livro tá aqui? Pra cumprir o meu desafio, né, que eu anunciei lá no vídeo da maratona. Um dos desafios que eu apresentei era o menor livro da sua estante não lido, e o menor livro não lido que eu tenho aqui é Antígona, do Sófocles. Ele já tem um formato, assim, mais rápido de ser lido, e ele tem só 60 páginas. Eu fiquei muito em dúvida entre esse livro, Alto da Barca do Inferno, e O Vilarejo, do Rafael Montes, porque ambos são livros assim, o Vilarejo tem 92 páginas, Alto da Barca do Inferno tem 70 e esse tinha 60. Eu fiquei tipo, será que eu dou uma roubadinha e coloco um que vá me dar mais interesse, ou eu coloco literalmente o menor livro não lido daqui? Eu fui... É pra desafiar? Vamos desafiar então. Coloquei o menor livro, de fato, assim, não lido, e é Antígona. Vamos lá, né? Esse livro, ele veio como livro extra do clube de assinatura Biblioteca Alta Cultura. Eu vou deixar o link do clube deles aqui. E aí veio esse livro de brinde. O livro do mês foi Hamlet e Otelo? Hamlet e Otelo. E aí veio Antígona de brinde, então vou ler o livro extra antes do livro principal do mês. O próximo livro que eu tenho aqui é As Extraordinárias Cores do Amanhã. E ele tá nessa edição assim, ó, sem orelha. Folhas brancas com uma textura meio de jornal, porque o desafio que ele cumpre é um livro em edição econômica. Então, esse é o único que tem aqui. Assim, na verdade, tem outros, só que esse era o que eu tava mais interessada e esse é, assim, o mais econômico possível, entendeu? Porque ele já é no formato menorzinho, tipo, quase formato de bolso. Não tem orelha, a folha é branca, os outros ou tinha orelha ou era no formato padrão. Esse aqui não, todos os requisitos para ser uma edição econômica, esse daqui cumpre. Então eu escolhi ele e eu também não queria ter colocado esse, porque ele foi uma compra recente também, foi do mês de janeiro. Eu mostrei ele num vlog, o mozão foi numa feira do livro sem mim e aí comprou esse livro por lá.
E aí, eu vou ler, assim, a diagramação dele é bem boa, parece ser uma leitura super rápida, embora tenha 390 e poucas páginas. Eu acho que vai ser uma história bem interessante. E por último, nossa, até que enfim, temos aqui Tudo Que Nunca Contei, da Celeste Ng, e esse livro cumpre o desafio, que também é um dos desafios que eu apresentei no meu vídeo, de livro de sebo. E eu também... esse vídeo podia se chamar Não Tibiar, ou A Tibiar dos livros que eu não queria ter escolhido, porque eu também não queria ter colocado esse livro aqui, eu queria ter colocado um livro que fosse mais marcante, assim, por ser um livro de sebo, né? Quando a gente pensa em livro de sebo, a gente pensa em livros tipo esses aqui, ou numa edição, assim, mais surrada mesmo. Mas eu acabei colocando esse porque é um livro que eu quero muito ler. Eu comprei ele no ano passado, mais ou menos, no sebo online. Mais ou menos, foi no ano passado, no sebo online, mas não foi tão marcante assim a compra dele. Eu queria ter colocado um outro que eu comprei no sebo de Recife, quando a gente viajou pra lá. E aí eu fiquei caçando um sebo pra ir e fui nesse sebo e comprei esse livro, que foi o que mais me chamou a atenção. Mas não coloquei porque é um livro que eu vou usar ele mais pra frente pra ser temático de alguma tipiara aí futura. Então, escolhi esse daqui mesmo, que eu comprei em sebo no ano passado, no sebo online. E então é isso. Eu acho que eu não vou nem ousar levantar a minha pilha de tibiar do mês de abril, porque eu não vou dar conta. E aí eu vou passar vergonha em dobro por, né, deixar os livros caírem e também por ter colocado esse tanto de livro pra ler em um mês de 30 dias. Porque aqui tá quase um livro por dia. Então, esses são os livros que eu pretendo ler aí no mês de abril. Eu tô enterrada em livros. Acho que essa foi a TBR mais ousada que eu já fiz, mas sempre que tem maratona eu faço TBRs enormes assim, quando não tenho também faço, mas um pouco menos enormes. Então, esses são os livros que eu separei pra ler no mês de abril. Se você vai participar da maratona, deixa aqui nos comentários também e o que você vai ler, se você vai ler algum livro que eu vou ler também, quais desafios você vai cumprir, enfim, é isso. Que vergonha. Vou chegar no mês de maio pra falar das leituras do mês. Eu vou ter um livro pra mostrar. Bom, eu espero pelo menos que eu consiga finalizar... Que eu consiga finalizar os livros que eu já comecei há muito tempo, né? Porque... pelo menos eu já comecei eles. Bom, se se interessou por algum dos livros que eu mostrei aqui no vídeo de hoje, compra com o meu link que tá aqui no box de descrição. Comprando por esse link você ajuda muito o canal a crescer cada vez mais, porque eu recebo uma pequena comissão, daí eu invisto no canal e você recebe seu livro bonitinho, cheirosinho, novinho, pra ler aí na sua casa. Se é novo aqui no canal, se inscreve e ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui, o que é todo dia às 19 horas, mas se não tiver vídeo eu aviso lá no Instagram, então já me segue por lá também, todos os links estão aí no box de descrição. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!